Na Bíblia em português aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Segundo consta, esse termo aparece 260 vezes no texto bíblico. A expressão original, claro, não é essa. O Deus Criador é referido como Yahtzvaot, o Deus dos Exércitos. O filho de Ishai, mais conhecido como Davi, usava essa expressão para se referir ao Deus Eterno, Yahtzvaot, Yah dos Exércitos. E uma coisa tem chamado minha atenção de modo bem sutil. Ultimamente, muitos evangélicos estão agindo como se fossem soldados de Deus em uma guerra. Estão agindo como se fossem soldados em preparação para algum tipo de guerra. A gente vê vídeo na internet, gente que entra na igreja marchando, mas marchando como se fosse um soldado no quartel, com uma bandeira no ombro e tudo. A expressão Yahtzvaot, Deus dos Exércitos, foi mal interpretada pelos seguidores de cristianismo. Quando se diz que Yah, Deus Eterno, tem um exército, esse exército não somos nós. Não são os fiéis, não são os membros de igreja, não são os que se dizem cristãos. Não são. O exército dele, que o texto se refere, são os seus servidores celestiais, anjos, querubim, ofanim, serafim. O anjo, por exemplo, que originalmente no hebraico é chamado malak. O malak é um shamash, como se fala no hebraico antigo. É um ministro, um servidor, alguém que está ali para servir. No texto hebraico do Pacto Novo, a palavra shamash, inclusive, é usada em relação ao termo diácono, porque diácono significa também isso, um ministro, alguém que está ali para prestar um serviço. Então, o malak é um shamash, ele é um servidor, tanto quanto o diácono. De acordo com o texto bíblico, Yah, o Deus Eterno, tem milhares e milhares de anjos. No texto de Daniel, a expressão usada para descrever a quantidade de anjos, no original aparece a expressão Elef Alafim, que significa 1000 milhares. É papo de bilhões de anjos. A expressão Yahtzvaot define Yah, o Deus Eterno, como o Deus dos exércitos celestiais, espirituais. Porque Yah, o Deus Eterno, comanda um exército de bilhões de servidores espirituais, sobretudo os anjos, que são os ministros dele que ele usa para agir em favor de nós, os eleitos, os escolhidos. O exército do Deus vivo não são os fiéis humanos, não são os frequentadores de igreja, são os servidores celestiais, dentre os quais os anjos. E pela lógica bíblica entendemos que Yah tem, no mínimo, um anjo a serviço de cada fiel. Mas ele tem muito mais do que isso. São milhares de milhares, são bilhões, inumeráveis e incontáveis. Os fiéis de Yahtzvaot são contados ao longo de toda a história da Terra. Hoje em dia tem quase 8 bilhões de habitantes no mundo, mas se for pegar todos os seres humanos que já existiram desde o início, teve muitos humanos e teve dentre eles muitos fiéis de Yahtzvaot. Yah tinha anjo e tem anjo para todos esses fiéis, para guardar todos. Ao longo de toda a história terrestre, deve ter passado por esse mundo trilhões de humanos. Muitos deles foram servos do Deus Eterno e tinham vários anjos a seu dispor. Como poderíamos nós sermos ministros ou soldados do Deus Eterno se nós precisamos da intervenção dos anjos a nosso favor? Os anjos, sim, eles foram criados para agirem como soldados, como guerreiros, para militar a nosso favor, a favor daqueles que herdam a vida eterna. Esse é o exército do Deus dos exércitos, é o exército espiritual. Aí a gente pode pensar assim, antes de Yahtzvaot criar os humanos, os anjos faziam o quê? Eu não disse que os anjos foram criados para nos servir. Eles foram criados para servir ao Deus Eterno. Então, eles existiam antes de nós. O que eles faziam antes da gente ser criado? Eles eram a corte celestial do Deus Eterno e davam louvores a ele. Aí a gente pensa assim,
O Deus eterno ficou, digamos assim, milhões de anos, milhões e milhões de anos dentro da eternidade, sozinho, entre aspas. Aí resolveu criar o exército espiritual. Mas na verdade ele nunca esteve sozinho, entre aspas, porque o Pai e o Filho fazem parte da mesma glória. Então o Yah sempre esteve junto com seu Filho, Yeshua Meshir, Yeshua HaMashiach. Por isso que Yeshua diz, eu e o Pai somos um. As duas figuras fazem parte da mesma glória. Os dois existiam juntos desde sempre, em glória. E o exército espiritual servindo a eles, dando louvor e exaltando a pessoa deles, o Pai e o Filho, que na verdade são um. Os escritos sagrados nos mostram que Yah criou anjo, querubim, serafim, ofanim, para isso, para servir a ele e louvar a grandeza de sua glória. Ou seja, antes de existirem humanos, antes de haver humanos para os anjos guardarem, eles organizavam a devoção ao Deus eterno. Claro, juntamente com os anjos, como eu falei, os querubim, que o mundo chama de querubim, quando na verdade queruvim é uma palavra hebraica no plural. No singular, quando é um só, é um queruve. Um queruve. E no plural, queruvim, que transformaram em querubim. Como sempre, o erro de tradução criando palavras inadequadas. Não existe um querubim, existe um queruve, que é o mesmo ser que o texto do Apocalipse de João chama de 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, na tradução correta, é os 4 animais. Que a gente vê na Bíblia que eles têm rostos de animais. Esses 4 animais são os querubim. Cada um deles é um queruve, e não um querubim. Você entende isso? Querubim é plural. Os querubim carregam o trono de Yah-Tsevaot nas costas, como vemos no texto sagrado. Do ponto de vista bíblico, o trono divino é como se fosse uma espécie de carruagem gloriosa, um pavimento que os querubim carregam nas costas. Todos 4 carregam o trono de Deus nas costas. E os demais servidores celestiais vêm à frente, em volta e atrás, realizando a devoção a ele. Típico cenário celestial que a gente vê descrito no texto sagrado, principalmente no texto de Ezequiel. E depois de anos e anos dentro da eternidade vivendo assim, só bem depois, lá para frente, digamos assim, dentro da eternidade, bastante tempo depois disso tudo já existir junto do Deus eterno, Yah resolve criar o ser humano, que foi criado para ser a reprodução material da imagem imaterial. Tradução correta de Gênesis 1:27. Yah criou o homem com a imagem dele, que é a forma dele. Yah não tem corpo sólido, mas ele tem forma. A forma dele é a aparência de humano. Muita gente ainda não entende isso. Mas se você ainda não entende isso, uma coisa eu posso te dizer. Não somos nós, humanos, o exército dele. Yah-Tsevaot, Deus dos exércitos. Os exércitos celestiais.